Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Achei importante vir aqui conversar porque a internet é um grande palco de fake news e desinformação. Então, por mais que eu não seja especialista da área da saúde, eu acho que é importante pelo menos direcionar as pessoas que acompanham a gente aqui no canal aonde encontrar as informações corretas sobre o caso do coronavírus e toda essa pandemia que está acontecendo no mundo por conta desse vírus. Primeiro é importante que todo mundo entenda, e eu vou ser muito insistente repetindo isso, que eu não sou da área da saúde. Eu só sou uma pessoa muito preocupada com a forma que as pessoas consomem, desacreditam e acreditam em informação na internet. E eu acho que aproveitando que eu tenho um canal, que é uma forma de me comunicar com mais de 100 mil pessoas, que convenhamos, é mais gente do que cabe até num Maracanã, eu acho que eu tenho minha obrigação social de conversar com vocês e dizer um pouquinho sobre o que eu ando pesquisando, sobre devemos ou não surtar, estamos ou não no apocalipse, muitas piadas e memes que acontecem na internet que acabam realmente confundindo algumas pessoas. Eu sei que o meme, ele é tradicional na vida de muita gente que acompanha, por exemplo, o Twitter e tudo mais, só que quando um meme desse acaba indo parar num grupo da família do WhatsApp que tem sua tia, seu tio, de mais de 60, 70 anos, às vezes, que não conhece rede social, não utiliza rede social de forma alguma, acaba agregando pela desinformação. E nesse momento, a última coisa que a gente precisa é de desinformação ou de má interpretação de alguma brincadeira sendo levada a sério e tudo mais. Eu vou deixar aqui na descrição um post que eu fiz lá no nosso site sobre o coronavírus. São informações básicas sobre o que é o coronavírus, como que se transmite, como que você se previne e principalmente as primeiras formas de tratamento e o que você deve buscar caso você apresente os sintomas e tudo mais. E no final do post eu coloquei um glossário explicando o que é pandemia, o que é epidemia e principalmente os links da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde daqui do Brasil, que junto com o SUS está fazendo uma ação bem legal ainda de prevenção e de conscientização da população brasileira. Então eu acho importante todo mundo estudar, divulgar os links corretos, divulgar as informações corretas para que a gente não cause uma histeria coletiva desinformada. Se for para ficar histérico coletivamente, que seja todo mundo consciente do que está fazendo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer aqui nesse canal. Então já agradeço o seu like, já agradeço o seu compartilhamento, manda esse vídeo para o grupo da sua família, para pessoas que realmente estão acreditando que o coronavírus é apenas uma fantasia. Não é uma fantasia, é uma realidade. Talvez não uma realidade tão dura como muitos estão pintando, mas ela pode se tornar uma realidade dura. Primeiro eu queria explicar um pouquinho para vocês, ainda dentro da nossa área de atuação do entretenimento, o porquê que alguns filmes estão sendo adiados. Por exemplo, hoje a gente teve o adiamento do filme do caso da menina lá, Richthofen, da Suzanne von Richthofen. A gente teve o adiamento também do filme Um Lugar Silencioso, parte 2, que não tem data nova ainda de estreia. Teve o cancelamento de Velozes e Furiosos agora para 2020 e foi transferido para abril de 2021. E eu acho que esse foi um dos mais drásticos, assim, porque eles já jogaram para um ano para frente e a gente que lute para chegar em abril de 2021. Tem também, por exemplo, o cancelamento das gravações da 4ª temporada da série Riverdale. O Carnival Row, do Prime Video, também foi adiada, as gravações da 2ª temporada. E várias outras séries e filmes estão tendo os seus sets esvaziados para que, enfim, evite-se aglomerações. Alguns eventos, como a E3, que é, enfim, a maior convenção de games do mundo, já foi cancelada. O SXSW já foi cancelado também. A WonderCon, que é dos mesmos organizadores da San Diego Comic Con, também foi cancelada. Não se sabe ainda se a San Diego Comic Con vai acontecer, se a New York Comic Con vai acontecer. Lembrando que a New York Comic Con acontece em novembro, então estamos bem distantes ainda. Ou se até a CCXP aqui no Brasil vai acontecer. Já que o Lollapalooza, que ia rolar aqui no Brasil agora no início de abril, já foi cancelado. E o Coachella também, o festival lá nos Estados Unidos, foi cancelado. Bom, eu sei que esse monte de cancelamento assusta e faz com que a gente pense que o mundo está acabando.
A gente já viu filmes e séries de distopia e de universo pós-apocalíptico o suficiente para saber que o mundo não acaba da noite pro dia, a não ser que um meteoro exploda a Terra, mas não é esse o caso, estamos falando só do coronavírus. E aí, em termos de sobrevivência, a primeira coisa que você precisa fazer é não surtar. E quando eu digo você, eu me incluo nessa porque estamos aqui meditando diariamente para encarar tudo isso com a melhor forma possível. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, e sim, a gente precisa tirar realmente como referência os conteúdos que a gente consome. Afinal de contas, isso tudo tem que servir para alguma coisa, nem que seja para a gente saber o que faz numa situação como essas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é não surtar. Quer reservar mantimentos na sua casa, água mineral, qualquer coisa assim? Eu não acho isso histeria coletiva. Eu acho que isso é uma questão de autopreservação. E desmerecer algumas atitudes assim de outras pessoas talvez te prejudique a longo prazo e não a outra pessoa. Existe uma preocupação muito grande para pessoas que têm crianças em casa, por exemplo, com relação à alimentação. A gente sabe que breves blackouts, falta de energia, por exemplo, na cidade de Nova York, há alguns anos atrás, fizeram com que mercados e outros lugares assim de consumo básico de alimentação e medicamentos fossem saqueados durante a noite. A gente sabe que nem todo ser humano tem um autocontrole para esse tipo de situação. Então a gente precisa se preocupar com isso também, com a segurança, com os mantimentos, com a água principalmente. Se você utiliza, por exemplo, um fogão de gás na sua casa, pensa nisso a longo prazo. Eu não estou falando a longo prazo de 10 anos, não estou falando para você construir um bunker na sua casa, ainda não. Quando for para construir o bunker, eu volto aqui para avisar vocês. Mas eu tô falando agora do mínimo necessário, sabe? Para você evitar, por exemplo, ficar indo no mercado todos os dias, evitar ficar indo na padaria todos os dias, ficar realmente evitando esses momentos de aglomeração e de contatos com produtos que estejam ali expostos a todo tipo de pessoa e tudo mais. Porque nesse momento, gente, independente do que é o coronavírus e de como esse vírus está se alastrando e tudo mais, e lembrando, tudo isso você pode entender melhor no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, o mais importante é que você, pessoa saudável, que geralmente responde a qualquer conversa de coronavírus falando assim, ai, mas eu malho, eu me cuido, minha imunidade é top sucesso, eu tomo vitamina C com própolis todos os dias, sou uma pessoa super bem cuidada e, gente, não é uma gripe que vai me matar, ok. A gripe pode não te matar e, inclusive, você tá muito de parabéns de ser uma pessoa muito saudável, com uma imunidade muito sensacional. Mas você não pode esquecer que nem todo mundo é assim. E uma coisa é você, por exemplo, contrair o vírus do coronavírus e passar para uma pessoa que não tem uma imunidade tão forte quanto a sua. Então, o fato de você evitar aglomerações, evitar estar no meio das pessoas nesse momento em que não se sabe muito bem o que vai acontecer com esse vírus, o quão rápido a medicina vai tratar isso a longo prazo e tudo mais, o melhor que a gente tem a fazer é preservar o outro também. Primeiro a gente cuida da gente, lembra da analogia da máscara dentro do avião? Primeiro você coloca a máscara em você. No momento que você estiver controlado, limpando suas mãos, utilizando álcool em gel, ai, mas eu acho máscara um exagero. Tudo bem, não usa máscara, mas também não respira em cima das pessoas, não fala em cima das pessoas, se proteja e, consequentemente, proteja outras pessoas. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer agora. Pensa na manutenção básica da sua residência, dos seus familiares, das pessoas que estão próximas de você. A gente sabe, por exemplo, que crianças muito pequenas e idosos são os mais afetados com esse tipo de vírus de gripe. E eu tô falando de qualquer vírus de gripe, não apenas o coronavírus. A gente sabe que tem algumas coisas que realmente prejudicam mais quem é mais frágil, quem tem a saúde mais frágil. Então a gente precisa também ter uma consciência de que não estar em lugares públicos, em grandes aglomerações, protege você e todas as outras pessoas. E é por isso que esses eventos estão sendo cancelados, é por isso que as estreias de cinema estão sendo canceladas. É exatamente porque você precisa se proteger e precisa manter a proteção de todo mundo, de todos os envolvidos. A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, essa semana teve um comunicado fechando a fronteira para aviões vindo da Europa. A gente sabe que lá na Europa os casos estão muito intensos
E eu queria só relembrar uma timeline aqui. O coronavírus, esse que está tendo a pandemia agora, nesse momento, ele foi teoricamente, entre aspas, descoberto ou revelado no dia 31 de dezembro de 2019. Hoje é dia 12 de março de 2020. A gente está falando de 3 meses. 3 meses de coronavírus, esse especificamente, e você vai entender sobre esse coronavírus e outros coronavírus lá no link que está aqui na descrição. Esse coronavírus tem apenas 3 meses que está se espalhando pelo mundo. A gente tem alguns casos realmente de falecimento lá na China e em outros lugares do mundo, da mesma forma que tem casos já de pessoas que simplesmente curaram, que receberam, né, foram diagnosticados realmente com coronavírus e já saíram curados. Então, existe motivo para preocupação? Existe, porque a gente tem o nosso senso de autopreservação, precisa se cuidar e precisa cuidar do próximo também. Então, mantenham-se em casa, mas não precisa se desesperar. O nível de letalidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é muito menor do que uma coisa que deveria realmente desesperar todo mundo, mas não é legal que todos tenhamos coronavírus. Não é legal que a gente exponha pessoas ao risco de ter o coronavírus. Então, mantenha-se em casa, tenta conversar com o seu chefe, enfim. As pessoas que trabalham em escritório geralmente estão sendo recomendadas a ficar em home office. Algumas empresas conseguem esse tipo de atividade, outras atividades é praticamente impossível você fazer de casa. Por exemplo, operação de fábrica. Como que você vai fazer de casa? Não tem como. Você precisa estar na fábrica com maquinário para fazer acontecer. Então eu entendo que algumas pessoas estejam passando realmente por situações um pouco mais complicadas e talvez o medo esteja crescendo muito por conta disso, mas lembre-se dos filmes e séries de apocalipse. Surtar, pegar o seu carro e a sua família e fugir, sabe-se lá para Deus aonde, não leva ninguém a lugar nenhum. Da mesma forma que surtar e tentar resolver com as próprias mãos qualquer coisa que não é do seu controle, também não leva ninguém a lugar algum. Aguarde sempre instruções sérias que venham do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Já existe cartilha sobre o coronavírus. Leia, estude, compartilhe com a sua família as informações corretas. Não permita que as pessoas ao seu lado surtem e entrem no processo de histeria coletiva. Usem álcool em gel, nesse momento é mais importante do que filtro solar. Bebam água, porque isso faz muito bem para a saúde de todo mundo. Ajuda na imunidade, ajuda na força e na hidratação do seu corpo. Eu acho que determinados acontecimentos a longo prazo vêm até para o bem. Talvez a gente aprenda a se autopreservar mais e se degradar menos no dia a dia, valorizar mais a nossa saúde do que qualquer outra coisa. Lembrando que o link está aqui na descrição, leia todas as informações do coronavírus e eu espero de coração que isso passe muito breve e que o planeta Terra sobreviva a mais uma coisa muito estranha que acontece com a gente. Tudo é pro bem, a longo prazo. Nada acontece por acaso. Beijo. Espero ter tranquilizado um pouquinho o seu coração. E até a próxima. Tchau.